Tempo que a gente não se encontrava. Já botei aula para gravar antes que a Jarline brigue comigo. Certo? Como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem está por aqui. Ana Luísa. Ana Luísa é rara na minha aula, né? Aparece muito pouquinho. Agora que mudou o horário, de repente ela aparece mais. Inara, Sara e Tainá. E aí, Tainá, tudo bem? O que você me conta? Tudo bem, tudo certo. Como é que foi o recesso aí? Deu para aproveitar? Deu, descansei bem. Mas estudou também? Estudei. Estudou, né? Então tá bom. Beleza, Tainá, estamos juntos. Vamos lá. E aí, Sarinha, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tô bem, e você? Também, tranquilão. Como é que foi o recesso aí? Me conta. Eu tentei não fazer muita coisa não fiz praticamente nada. Tentou dar uma desligada. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Segundo semestre começando, vamos lá. Valeu, Sara. E aí, Nara, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, o que você me conta? Como é que foi o recesso? Foi parecido com o da Sara mesmo, eu me desliguei um pouco. Isso aí. Mas eu fiz algumas coisinhas, mas não muito sério. Outras deu uma desligada. Isso. Bacana, tamo junto. Vamos lá. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Só tá com o microfone. Provavelmente não. Provavelmente não. Bom, vamos lá, galera. Igor, eu Oi. acho que ela é nova. É a aluna nova? Acho que é, eu não lembro. Então, Ana Luísa, vamos ver se a Ana Luísa é aluna nova. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Você é aluna nova? Ana Luísa. Ah, olha aí. Tudo bem, Ana Luísa? Como é que você tá? Tranquilo? Tá sem microfone? Então, beleza. Então, fique à vontade, tá? Seja bem-vinda. Como você está pegando o meu horário alterado pela primeira vez, eu tinha certeza que você era aluna nova, porque o meu horário era mais cedo e a galera de medicina tem um certo pré-conceito com matérias humanas e por isso assistem pouco minha aula, mas sinta-se à vontade, seja bem-vinda. O que você precisar, você fala comigo que eu paro para a gente poder explicar aquilo que ficar mal explicado ou não compreendido, tá? Seguinte, para todos vocês, para todas vocês, esse é um início do segundo semestre de um ano extremamente atípico. Eu não vou aqui ficar entrando nesses pormenores, nesses detalhes, até porque não vem ao caso, a gente já está escutando isso, debatendo isso em todos os locais. Mas é o segundo semestre de um ano que vai ter uma prova daqui a 6 meses. Né? Essa prova é a prova do Enem, alguns querem Enem, a UERJ data indefinida, o vestibular suspenso, e as provas de medicina, que algumas contemplam geografia de um jeito, outros contemplam de outro, outros contemplam de uma outra maneira, mas independentemente da forma como a geografia é contemplada no vestibular que você quer, o tema da aula de hoje é o tema mais importante entre todos. É o que mais cai na maioria das provas, tá? Vamos falar sobre o meio rural brasileiro, sobre a parte agrícola, agricultura, pecuária, vamos falar do meio rural, vamos falar da agricultura, da pecuária, extrativismo intensivo, extensivo, questão de terra, estrutura da terra, conflitos e assim por diante. Essa matéria é a top 1 do Enem. Então, falou de Enem, tem que falar de agricultura porque cai todo ano, tá? E, ao mesmo tempo, nós precisamos ter atenção aos assuntos que estão relacionados com a agricultura. Antes da gente mergulhar de fato no assunto, essa mudança de horário, ela é fixa, tá? Então, eu vim para segunda-feira e o Gustavo foi para quinta-feira. Então, teremos essa organização, tá? De certa forma, nós temos aí essa mudança porque eu precisei dessa alteração, precisei vir para segunda-feira por uma questão de logística lá no Santo Agostinho que acabou apertando um pouco o meu horário, tá? E por essa razão, a gente está fazendo essa aula na segunda-feira. Queria aproveitar aqui para já deixar também um outro aviso importante, que é o seguinte: pelo planejamento feito no início do ano, ainda sem pandemia, essa seria, olha que parada bizarra, essa seria o nosso último tema antes da prova do Enem. As aulas rendem muito mais pela internet. Então, nós conseguimos, de certa forma, adiantar bastante o conteúdo, tá? Que fique claro que essa aula seria, esse tema seria o tema de outubro.
Então, estamos aí praticamente 2 meses, né? Setembro, na verdade, 2 meses. Agosto e setembro adiantados com relação à nossa matéria. E aí ficaria para outubro agrária e a gente entraria no Enem no primeiro final de semana de novembro, tá? Mas esses 2 meses aí, eles estão adiantados e por essa razão dá para a gente trabalhar outros muitos temas. E também praticar exercício, porque é algo que a gente não faz nas nossas aulas remotas, nas nossas aulas pela internet. Então, sabendo disso, vamos chegar no final dessa parte agrária, do Brasil agrário, do Brasil rural, para a gente poder alcançar o que é de mais importante no vestibular, o que é mais importante para o Enem e o que é também muito importante para as faculdades particulares. Então, eu não sei se eu vou conseguir terminar todo o conteúdo de agrária na aula de hoje, mas o que a gente conseguir fazer já está de bom grado, de bom tamanho, beleza? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Que besteira. Vou compartilhar a tela aqui, rapidamente. Compartilhei aqui, beleza. Então, olha só. Para começar, né, essa aula de hoje, eu gosto muito de falar das características gerais, né, do meio agrário brasileiro. E aí, para começar, para falar de espaço rural, eu tenho que necessariamente falar das atividades econômicas. E aí, as características gerais, ele está relacionado às áreas ocupadas com atividades ligadas ao setor primário, né, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que pode ser mineral, pode ser animal ou pode ser vegetal, né? E eles estão destinados, esse meio rural, ele está destinado à produção de matéria-prima ou de alimentos, né? E aí, de maneira muito objetiva, dá para a gente dizer que é a atividade econômica mais importante do nosso país, tá? Nós somos um país de características agroexportadora, Então, por essa razão, esse meio rural, esse espaço rural, ele se torna muito importante. Muito importante. Ele se torna muito diferenciado, porque estudar esse espaço é estudar o local, é estudar a área que vai gerar uma riqueza absurda para o país, direta e também indiretamente. Logo depois eu coloco um tópico para a agropecuária brasileira, né, que é o nome dado para denominar as atividades de agricultura e pecuária, de maneira conjunta, né? E precisamos lembrar também que o nosso processo histórico, né, no processo histórico do Brasil, essas atividades são extremamente importantes. E aí, voltando um pouquinho no tempo, fazendo uma parte um pouco mais histórica, né, vale lembrar que o nosso país ele foi se desenvolvendo a partir de ciclos. Ciclo do pau-brasil, né? Depois o ciclo da mineração. O ciclo da mineração depois veio seguido do ciclo do café, né? E esses ciclos, eles foram importantes até mesmo para o desenvolvimento dos espaços, das áreas, das cidades, do meio urbano. E essas atividades são atividades do espaço rural e atividades do espaço rural que provocaram alterações significativas em toda a estrutura social, econômica e política do nosso país. Um outro tópico importante, uma outra característica importante, é que a agricultura e a pecuária empregam 19% da PEA. Então, a população economicamente ativa, 20% dela, né, arredondando esse número aí, 20% está trabalhando na agricultura ou na pecuária, tá? E esse segmento faz parte, engloba, né, 10% do PIB, o que é um valor significativo. Embaixo, uma outra característica geral é o aluno entender, né, a diferença entre produção e produtividade. O aluno entender que a palavra produção é importante para esse conteúdo, mas produtividade é ainda mais importante, né? Por que, Igor? Porque a produção, e quem é meu aluno presencial sabe disso, a produção é o processo de produzir, única e exclusivamente. Mas a produtividade é uma relação entre o que é produzido e um outro ponto, e um outro critério, que normalmente é o espaço ou o tempo. Então, no Brasil, por ter a agricultura e a pecuária como características muito importantes, uma atividade muito importante, eu preciso ficar atento ao uso da tecnologia e como que essa tecnologia vai importunar, vai chocar, vai bater, vai alterar a produtividade. Vale lembrar, tá? E aí eu coloco para você escrito isso, o nível de tecnologia vai nos dizer o grau de modernização.
nos levando a concluir se a propriedade utiliza máquinas, implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, transgênicos ou se contrata mão de obra especializada, tá? Então, para a gente poder entender como funciona o campo brasileiro hoje, a palavra tecnologia, a palavra produção e a palavra produtividade precisam estar dentro do nosso corpo, correndo nas nossas veias. Ao mesmo tempo, tá? Eu tenho no Brasil duas formas de tratar o meio rural, tá? Eu tenho a questão da agricultura tradicional. A agricultura tradicional, pelo nome já diz, é a mais tradicional, é a mais histórica, é que traz as características de uma agricultura mais antiga, né? Ela é baseada em minifúndios, em pequenas propriedades, né? E também em médias propriedades rurais. Tem como principal ponto, né, o plantio de alimentos básicos, como o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, o que aparece na nossa mesa, na mesa do brasileiro, né? Se utiliza de força animal para arar a terra, pouca mecanização, né? A mão de obra é familiar, ela é pouco qualificada, as técnicas são arcaicas, são antigas, são velhas, são obsoletas. E na maioria dos casos, a produção é para subsistência ou para aquele pequeno comércio local. Por outro lado, a pecuária tradicional, né, o cuidado do animal, o cuidado com o animal, está muito ligado à pecuária tradicional, à pecuária extensiva, né? Que é aquele animal que é criado solto no pasto, a alimentação do animal é natural, né? Não se usa nenhum tipo de esteroide para acelerar o crescimento desse animal. Ao mesmo tempo, eu tenho uma utilização de mão de obra familiar e, por outro lado, né, ao mesmo tempo, eu tenho uma reprodução natural. Então, a agricultura tradicional, ela se aproxima muito da pecuária extensiva, né, que faz parte dessa pecuária tradicional. De certa maneira, o setor brasileiro ele é dividido entre o tradicional e o moderno. E a parte tradicional, tanto da agricultura quanto da pecuária, apresenta uma baixa produtividade pela sua incapacidade ou pela sua baixa utilização de ferramentas, de técnicas, de mecânicas e assim por diante, que podem aumentar a produtividade. Aqui embaixo parece para você, né, duas fotos mostrando a agricultura tradicional, né? Uma foto mostrando a agricultura tradicional e a outra mostrando a pecuária tradicional, mostrando essas técnicas rudimentares, obsoletas e velhas para poder fazer a produção ou a atividade seguir adiante. Mais embaixo, eu tenho o setor agropecuário moderno, né? A agricultura moderna, geralmente plantada em monoculturas, em latifúndios monocultores, né? Uma produção de cultura destinada à indústria ou para o mercado externo, visando a exportação. Os gêneros mais comuns são a soja, a laranja, o café, a cana-de-açúcar e o trigo. Geralmente são itens que não aparecem na nossa alimentação básica, como arroz, feijão, mandioca, né? Tá falando da soja, pouquíssimo produzida e consumida, pouquíssimo consumida pelo brasileiro, né? Em detrimento do que é produzido. A laranja, que aparece muito pouco na nossa alimentação diária, né? O café, que desses 5 aí deve ser provavelmente o mais comum de utilização praticamente diária por muitos brasileiros. A cana-de-açúcar, que dependendo no que ela foi transformada, ela pode ser muito utilizada ou pouco. E o trigo, que é muito importado também e que aparece no pãozinho nosso de cada dia ou em outras receitas. Mas no caso, não dá para a gente comparar, por exemplo, com arroz, feijão, milho e mandioca, que aparecem em praticamente todas as refeições, todo jantar, todo almoço. É muito difícil não ter ou feijão, ou arroz, ou mandioca, ou a farinha da mandioca para poder deixar essa marca, tá? A agricultura moderna, elevado uso de tecnologia, elevado uso de maquinários agrícolas e produtos químicos, e também com uma grande utilização de técnicas de cultivo mais modernas, né? Então, é uma forma de produzir mais moderna. Eu tenho tecnologia, meu maquinário é mais moderno, eu uso produtos químicos, né? A gente viu agora, na semana passada, uma tragédia, eu não sei nem se a palavra é tragédia, ela é pouco para o que aconteceu em Beirute, né, no Líbano, com a explosão do nitrato de amônio, se eu não me engano. Acho que é isso. A explosão de um item, né, de um recurso que é muito importante para a agricultura por facilitar o desenvolvimento das plantas, né? E geralmente isso é aplicado na agricultura moderna, que tem essa tecnologia ao seu lado, né, a favor do aumento da produtividade.
E, de maneira infeliz, eu tenho também o uso de transgênicos, que aí é uma questão muito discutida, muito debatida, mas aparece muito mais na agricultura moderna do que na agricultura tradicional. Ao mesmo tempo, eu já deixo para vocês aqui uma sugestão para vocês assistirem um documentário chamado Curta Essa, no Netflix. Esse documentário chamado Curta Essa, do Netflix, ele é com o Zac Efron, tá? Ele fala de energia, modo de vida sustentável, ele fala de alimentação, ele fala de transgênico, ele fala de poluição, ele fala de muita coisa legal, tá? Vale a pena, é uma aula, é muito bacana. Ele vai Eu vi nas visitando alguns... férias, Igor. Quem É viu? incrível. Eu, Tainá. Tainá, sensacional. É muito, muito, muito maneiro. Eu confesso a você que eu tive vontade de conhecer todos os lugares que ele foi. A parada é absurda. Eu gostei muito de ver, eu consigo Eu vi destacar... da assim, Islândia. Também foi meu então, preferido. o da Islândia é bizarro, dá vontade de ir lá amanhã, é muito louco, é muito lindo. Mas assim, por ser professor, Tainá, eu gostei muito daquele da Costa Rica, que mostra aquele colégio no meio do nada, no meio de uma floresta, com as crianças, com autonomia, a questão da faca, do talher, do prato. Você lembra Sim. disso? Cara, Aham. maravilhoso. E outro episódio também que chama muita atenção é o da França, né? Com a questão da Da disponibilidade água, de né? água. Nossa, cara, É sensacional. É uma aula de... sensacional. Aquilo ali é uma aula de geografia. O Zac Efron, ele não faz um negócio bobo, né? Ele faz um negócio bem maduro mesmo. Ele não se promove, tu vê que ele realmente está ali para poder viver aquilo. E eu, como eu sou um cara que vejo as coisas na internet e depois procuro no real, eu li que o Zac Efron, depois dessa série, ele já vai se mudar da Califórnia, ele vai sair da Califórnia e vai morar na Austrália, para já tentar um modo de vida diferente. Ele tem condição, obviamente, financeira de fazer isso, né? Ele vai se isolar e vai tentar mudar a forma de enxergar as coisas e vai lutar por aquilo que ele apresenta na série. Então, assim, quem puder assistir, parece bobo, parece nome de série infantil, curta essa, mas é muito legal, porque trata de assuntos importantíssimos. E assim, Tainá, o quanto que a energia solar, né, o quanto que medidas sustentáveis, o quanto que medidas práticas podem, de fato, alterar e gerar algum tipo de benefício para a sociedade. Só que como a gente vive nessa rodinha de hamster, né, nessa jaula maluca que a gente sempre está girando, a gente não consegue pensar um pouco fora da caixa. Então, eu acho que a série, ela traz para a gente um pouco de informações pertinentes e bacanas para a gente poder compartilhar com os outros. Eu estou indicando para todo mundo, se você puder fazer isso também, vamos tentar indicar para o maior número de pessoas possível. Que bom que você viu, Tainá, porque isso dá um pouco de embasamento aí para o que eu falei. Bacana, valeu. Vamos falar da pecuária agora, né? A pecuária moderna, também chamada de pecuária intensiva. O animal é criado de forma confinada, o animal é retido, ele é preso em uma pequena área. Ele não pode pastar, ele fica preso, tá? Preso como nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui abaixo, tá? Nesse sistema de pecuária intensiva, a alimentação é artificial, à base de ração, e um controle veterinário constante. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de qualquer coisa, tem um veterinário presente ali para poder dar uma solução e não permitir o alastrar da doença, né? Ao mesmo tempo, também eu tenho a utilização de esteroides para o crescimento. Isso é algo muito complicado, muito ruim, né? Utilização de mão de obra especializada, com grande investimento em mão de obra qualificada. Caso você desista da medicina do dia para a noite, e caso você queira fazer uma carreira promissora, trabalhar com cavalos, trabalhar com ovelhas, com porcos, com animais, né? No meio rural, é algo que dá muita grana, tá? E ao mesmo tempo também, caso você queira se especializar em reprodução artificial, né? A questão também do organismo geneticamente modificado é algo que a gente vê muito presente na pecuária intensiva e, ao mesmo tempo, a reprodução é artificial, né? A gente não tem ali o boizinho com a vaquinha fazendo aquele carinho gostoso um no outro. O que a gente tem é uma reprodução que, por muitas vezes, é feita no laboratório, e aí a inseminação artificial tenta trazer as características dos seus papais e mamães, as melhores características, né? Então, geralmente, se pega o boi mais forte, mais pesado, o maior, e se mistura com o material genético da vaquinha que dá mais leite, né? E aí joga isso, bota isso pro laboratório, o laboratório trabalha o óvulo, trabalha o espermatozoide, trabalha o material genético, faz a mistura lá deles, e aí você só faz a implementação, né? Faz a inseminação, e aí você torce, obviamente, para que... Torce não, né? As chances de que você tenha um descendente com características muito próximas dos pais
aumenta significativamente, e aí, consequentemente, você tem touros bois maiores ou vaquinhas que dão mais leite, e isso é mais valorizado, né? Isso envolve dinheiro. Aqui nós temos duas imagens mostrando a agricultura moderna. Quando você vai comparar uma com a outra, tem uma diferença abissal, né? A produtividade é muito diferente. E aqui você também tem, né, o vaqueiro ou o homem do campo em seu cavalo, no caso aí, espalhando os animais pelo pasto. E aqui o que você tem é o animal recluso, preso, né? Ele engorda com mais facilidade, ele ganha peso com mais facilidade, se desloca muito menos e assim por diante. Então, o animal aqui, ele nasce para ser abatido, né? Aqui ele ainda tem um quê de vida, de pasto, de cheiro, de planta, de mato. Já esse aqui de baixo não. Ele nasce para ser abatido, tá? Então é bem complicado. Ao mesmo tempo também, a gente tem em muitos locais do nosso país as cooperativas, né? Uma das formas encontradas pelos médios e pequenos agricultores para fugir da falta de apoio do governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é a formação de cooperativas agrícolas, para poder fortalecer aquele grupo, né? Eles trabalham com corporativismo. As cooperativas são as cooperativas são uma espécie de sociedade composta por trabalhadores rurais. A união entre os trabalhadores facilita todo o processo de plantio, colheita e venda dos produtos. Com essa estrutura, eles conseguem negociar preços e formas de pagamento de diversos produtos. Por outro lado, eles também conseguem, por vezes, dividir ou até mesmo eliminar os custos. E aí, para poder explicar isso, a importância da cooperativa, imagina que somos 6 alunos que estudam no JLMed. E aí a gente vira para a Jarline e fala assim, Jarline, olha só, a gente queria muito botar mais 10 aulas do Igor durante a semana. A gente quer 10 aulas, 10 horas de aula do Igor. A Jarline fala assim, pô, beleza, mas eu vou analisar isso aí. Aí quando ela vê, pô, peraí, eu tenho 6 alunos, os 6 estão pedindo isso. Pô, acho que eu vou considerar. Bota mais 10 aulas pro Igor. Agora, se a Tainá for lá e falar, já, eu quero mais 10 aulas pro Igor. Pô, mas a Tainá, ela não tem força sozinha. A não ser que ela seja uma grande liderança do grupo. Mas se ela não for, se ela tiver o seu poder dividido igualmente entre os outros participantes, só a Tainá ir lá cobrar isso, só a Tainá pedir isso, não vai alterar muita coisa. Agora, no momento em que eu tenho um grupo, eu consigo pleitear, eu consigo negociar de maneira melhor. Então, eu consigo pegar créditos com menores juros, né? Eu consigo comprar máquinas com descontos, insumos com descontos. A cooperativa, essa união, ela permite baratear os custos e tentar potencializar a venda dos produtos. Então, de certa maneira, as cooperativas elas são positivas e elas facilitam, elas orientam, elas dão suporte para que você tenha um desenvolvimento daquele grupo de pessoas que, por vezes, passa por alguma situação ruim, alguma situação desigual, alguma situação complicada. Então, visto isso, as cooperativas aparecem no campo para dar força para esse pequeno e médio produtor. Não sei vocês, mas nós temos aqui 5 meninas. Quem já foi a Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, quem já foi ao Hotel Le Canton, que se não me engano fica em Friburgo, já viu algumas plantações de hortaliças, frutas na região serrana do Rio de Janeiro. Geralmente, esse grupo de pessoas, né, esse grupo de propriedade, eles trabalham com cooperativismo. Então, eles trabalham em cooperativas porque são pequenos produtores. Sozinhos, eles não têm força. Agora, se eles se juntarem, aí sim as coisas ficam muito mais facilitadas. De certa forma, a cooperativa ela não serve apenas para a união, mas ela também organiza de maneira logística a produção. Então, por exemplo, enquanto um grupo está colhendo, um outro grupo está descascando, o outro está limpando, o outro está ensacando. Então, a cooperativa, ela além de ajudar na união, ela também auxilia na organização desse plantio-colheita. Então, como é que eu posso explicar isso como instituição? O slide aparece como uma sociedade. É um grupo de pessoas que é de extrema importância para que aqueles que fazem parte possam lucrar. Então, que fique claro isso. Tá? Apareceu cooperativa, lembra dessa minha explicação para você não perder o fio da meada. Beleza? Vou falar de agroindústria e a gente para vocês poderem perguntar caso vocês tenham dúvida. Tá? Essa explicação aqui,
ela é muito importante. Por quê? Caso você veja na prova a expressão CAI, aqui ó, CAI. CAI se chama Complexo Agroindustrial. O que é isso, Igor? É quando uma empresa nacional ou internacional investe seu capital em fábricas ou usinas de processamento vegetal ou animal, e dessa forma a gente pode chamar essa indústria em agroindústria, chamá-la de agroindústria. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? É uma associação entre a agricultura e a indústria, mas para isso eu preciso que você me olhe. Ih, abri errado aqui. Eu preciso que você me olhe. Por que eu preciso que você me olhe? Porque presta atenção no que eu vou falar para você agora, tá? Olha só. Imagina que a gente tem uma empresa como, por exemplo, sei lá, Suco Del Valle, que foi comprado pela Coca-Cola, tá? E aí vamos imaginar que para produzir pêssego, a Coca-Cola tem que ir até uma região produtora de pêssego e comprar do produtor aquele pêssego. Aí ela vai negociar o melhor preço, tentar baixar o máximo possível para poder aumentar seu lucro e assim por diante. Ela compra o pêssego, leva o pêssego para a fábrica ela processa, produz o suco de caixinha e vende. Beleza. Seria muito bacana se a Coca-Cola pudesse ter ou uma plantação de pêssego ou uma cooperativa que tivesse um vínculo com a Coca para que tudo aquilo que fosse produzido fosse vendido para a Coca poder processar e vender para o comércio. Igor, como é que isso funciona? De certa forma, as empresas, as indústrias, e aí existem vários exemplos, Sadia, Perdigão, Coca-Cola e assim por diante, elas têm vínculos, elas têm uma relação muito próxima com o pequeno produtor, tá? E essa via é de mão dupla, porque as indústrias investem na produção e, por outro lado, o produtor entrega esse produto para a indústria, então já tem um comprador, isso é bastante importante. Essa relação entre pequeno produtor e indústria, ela se aproxima cada vez mais, ela se relaciona cada vez mais, e esse é um ponto importante, esse é um ponto interessante. Visto isso, o que fica claro para você? O que fica bem claro para você? De maneira muito facilitada, e acho que saiu aqui. De maneira muito facilitada, o que eu posso te dizer é que essa associação entre produtor e indústria, ela é muito próxima do complexo agroindustrial. E aí eu levanto um ponto, que entre o produtor e a indústria existe no meio uma cooperativa. Por isso que eu coloco os dois pontos um logo após o outro. Porque a cooperativa, ela faz o ponto de contato entre o produtor e a indústria. Então vou dar um exemplo do Del Valle de novo. A Coca-Cola, ela não vai pegar o pêssego, cortar o pêssego, limpar o pêssego para poder tirar o suco e produzir. Não vai. A Coca, ela já compra o suco praticamente pronto. E na indústria, ela coloca seus aditivos, água, corante, embalagem, e vende. Então, o complexo agroindustrial, o nome já diz, é uma estrutura complexa, onde você tem o produtor, onde você tem a cooperativa que faz esse caminho do meio, e você tem a indústria do lado de cá. Então, olhando para o slide, o que apresenta para você aqui? Na base aqui, né, a agricultura fornecendo para a indústria, fornecendo para a agroindústria de alimentos e fornecendo para a agroindústria. E aqui você tem uma possibilidade de distribuição internacional, né, porque é vendido, e você também pode abastecer o mercado interno. Então, a indústria, a agricultura, ela vai, de certa forma, alimentar todo mundo e, ao mesmo tempo, se aproximar de todos esses polos, de todos esses pontos, de todas essas atividades econômicas com o objetivo de aumentar a sua venda, tá? Ao mesmo tempo, o que a gente tem aqui, né, como principais atividades, é a questão da usina do álcool, né, e açúcar, que está muito intrínseco aqui na agroindústria. O corte bovino que entra como agroindústria, mas lembrando que a agricultura e pecuária seria a pecuária indústria, não existe esse nome, mas eu estou falando aqui de pecuária, né? Eu também tenho a questão da indústria de laticínios, e essa é muito marcante, ela é muito exemplo para isso,
O leite sai da vaca, ele passa pela cooperativa, a cooperativa prepara esse leite para ser processado na indústria. E, por último, foi o exemplo que eu dei do suco Del Valle, que eu acho que é um dos exemplos mais bacaninhos de a gente poder entender. Então, o complexo agroindustrial, ele vai linkar esses 3 pontos. Ele vai linkar a parte produtora, a parte da cooperativa, que é a parte da triagem, e o bloco industrial, que vai dar a transformação e a produção final desse produto. Vamos para as perguntinhas, porque eu falei coisa pra caramba. Ana Luísa, fica à vontade para perguntar o que você quiser, ok? Vamos lá, galera. Igor, Oi. o frigorífico seria um exemplo de agroindústria? Então, o frigorífico deixa eu te explicar. O frigorífico seria um exemplo de agroindústria? Ai, o frigorífico. Porque, entenda, por que eu estou pensando tanto aqui antes de responder a sua pergunta? Porque o frigorífico ele pode ser tanto a cooperativa quanto a produção. O frigorífico em si, ele está mais para o lado cooperativo do que do lado industrial. Então, assim, se eu tivesse que te falar, eu falaria que sim, que é um dos pontos de toda a cadeia produtiva, desde do abatimento do animal até a questão da produção e do corte final. Então, assim, sim, faz parte do processo, mas não quer dizer que é todo o complexo. Deu para entender isso? Ah, sim, sim. O frigorífico ele não é tudo, ele é parte. Entendi. Dá para entender? Uhum. É porque eu tava pensando que também tem frigorífico que tem o matadouro, né? Tem a própria criação do... Eu não sei. Sim. Sim, fala. Continua, E tá a certo. criação do gado, basicamente. Isso. Só que aí, O por exemplo, abatimento. beleza, Todas as etapas, né? beleza, só tem uma coisa. Aí, por exemplo, o frigorífico tem todas essas etapas. Ele pode ser, tá? Ele faz parte do processo. Mas pode ter um frigorífico que recebe o animal abatido, processa e manda para a indústria. Pode ter o frigorífico que faz todo o processo. Então dá para dizer que o frigorífico é também um complexo. Mas não entenda dessa maneira para não te confundir. Porque o frigorífico não é todo o processo. O frigorífico ele é uma parte do. Mas em algumas situações, a empresa que tem o frigorífico pode ter a área de cuidado dos animais, de criação dos animais, ela pode ter o frigorífico e ela pode ter a indústria que vai processar esse alimento para poder ser levado para o mercado. Então, de certa maneira, a tua observação ela é muito pertinente. Só toma cuidado, porque um é parte e o outro é todo. Essa parte pode ser todo, mas não é sempre que isso vai acontecer. Me fiz claro? Sim, entendi. Agora eu vou te fazer a pergunta. Deixa o microfone ligado, Inara. Pode deixar. Quando você tem... Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Quando você tem um suquinho como, por exemplo, o suco Del Valle, se eu tenho uma embalagem de 300 ml, quantos ml desses 300 você chutaria que é de suco natural? É bem pouco, né? Quantos ml? Chuta, de 300, quanto? Uns 100. 100 é muito menos. Menos. Muito menos, tá? Mas é muito menos. A questão é que o que tem de natural ali, Nara, é a minoria, é o mínimo. Aí você tem o suco natural, que é uma parcela muito pequena. Você tem aditivo, você tem água, você tem conservante, açúcar, corante, aromatizante, emulsificante, que para dar aqueles gominhos que eles falam, né? Ah, tem gominho, ele vai engrossar o suco. Então, dentro desse processo, que fique claro, Inara, a parte natural é a minoria da minoria da minoria, é a menor parcela. Tá? E, obviamente, o que você tem é esse produto recebendo ele vai ter o seu valor agregado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos eu e você agora no mercado comprar 2 laranjas. Quanto custa 2 laranjas no mercado? Centavos, não é? Uhum. Por que 2 laranjas numa caixa custa R$4,50, R$5? Numa caixa de suco, você tá falando? Por que existe?
Porque tem muito mais, né, do que Exatamente, a porque eu tenho laranja. água, eu tenho embalagem, eu tenho muito mais coisa. Então eu vou agregar valor. Geralmente, o complexo agroindustrial, ele agrega valor a um produto primário. Então, por vezes, o produto ele existe e ele vai ter algum valor agregado no processo industrial. Então, o complexo agroindustrial, ele faz muito essa tarefa de dar mais valor, de gerar mais valor para aquele produto. Ficou claro isso? Sim, entendi. É coisa que você pergunta, tá? Beleza. Oi, Milena, você apareceu por aqui, tá tudo bem por aí? Oi, tá tudo bem, sim. Tranquilo? Como é que foi de recesso? Ah, foi bem, graças a Deus, foi bem tranquilo. Isso aí. Qualquer coisa você fala, hein? Vamos lá. Falando um pouquinho do extrativismo, aí eu botei aqui as principais características, né? O extrativismo está relacionado com a exploração da natureza de produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Principais características: baixo uso tecnológico, né? Não é uma atividade que usa muita modernidade, não é mesmo, tá? Uso de equipamentos de ferramentas rudimentares, ao mesmo tempo tem baixa produtividade e é um trabalho que gera pouca renda, tá? Ah, professor, mas o extrativismo também fala de petróleo, tem muita tecnologia, mas se a gente pegar esses exemplos, cara, como por exemplo a retirada de ouro, de minério de ferro, de petróleo, aí sim você tem uso de muita tecnologia, equipamentos modernos. Eu estou falando mais da parte rudimentar, da parte do extrativismo vegetal e do extrativismo animal. O mineral ele tem uma característica um pouquinho diferente, tá? E eu coloco lá embaixo, ó. Ao se referir à exploração de petróleo ou à retirada de minerais, são utilizadas grandiosas somas de capital, uma vez que necessitam de altos investimentos em máquinas e equipamentos. Outra característica é a produção em larga escala e os altos rendimentos gerados. Exemplos aí importantes de extrativismo: a pesca, a garimpagem, a retirada de frutos, a retirada de resina, né, das plantas e também as seivas de árvores. Tainá, isso te lembra alguma coisa, Tainá? Esses três últimos aqui te lembram alguma coisa? Tainá? Ah, não, tô pensando aqui. Como não te lembra na série? O Zac Efron bebendo o negócio da árvore. Ah, tá. Depois Eu nem ele, cara, lembrei. algumas coisas ali eu não faria não, tá? Algumas coisas que ele faz eu não faria não. Todo respeito. Ali eu Caramba, não tem a passaria. menor condição. Você comeria aquela lesminha do último episódio? Nunca. Tá doido? Nunca. Tá maluco. Vamos lá. Aqui eu tenho as principais reservas, né, de minerais e a posição do Brasil também no mercado mundial. O Brasil é muito fera, é muito top no extrativismo mineral. A gente começa aí com o nióbio, né? 88% da exploração, cara, vem do nióbio, é brasileira. O nosso país é muito rico, muito rico. É uma parada absurda. E a tantalita também é muito importante. Confesso a você que ela é menos popular, mas ela também é importante. Dos mais conhecidos aí, a gente tem o segundo, o grafite, né? O terceiro, o talco. Aí depois o Brasil é muito top também na questão do estanho, alumínio, ferro, que são também recursos minerais muito importantes para a atividade industrial. E aí, né, a gente infelizmente vem num ponto um pouco mais triste, um pouco mais sofrido da nossa aula, que é a questão do subaproveitamento do espaço rural. O território brasileiro tem como característica uma das maiores áreas disponíveis para a prática da agricultura. Uma grande parte do território brasileiro está ocupada pela pecuária extensiva, de baixa produtividade. Outra parte é ocupada por matas e florestas, sobrando apenas um pequeno espaço para a plantação de lavouras. Então, o espaço brasileiro ele é subaproveitado. Isso não quer dizer que eu sou favorável ao desmatamento. Não. O que eu estou querendo dizer é que nas áreas onde eu tenho plantação, a produtividade poderia ser maior, né? E gerando maior produtividade, por consequência disso, eu vou ter maior produção. E essa produção vai alimentar mais pessoas ou vai baratear os alimentos no mercado, porque quanto maior a oferta, menor vai ser o meu preço. Aqui eu coloco o que é estrutura fundiária, é a forma como estão organizadas e distribuídas as propriedades rurais de um país ou região, de acordo com a quantidade e o tamanho.
e essa frase ela é muito importante. Muitos pequenos proprietários são os donos de terras muito pequenas. Faltou o D aqui. Muitos proprietários são donos de terras muito pequenas, enquanto os poucos grandes proprietários são os donos de fazendas com áreas extensas. Essa frase, ela tem total relação com concentração de terras no Brasil. A terra no Brasil é extremamente concentrada na mão de poucas pessoas. Repara aqui, ó, com menos de 10 hectares, olha quantas fazendas eu tenho. Olha agora quantas fazendas eu tenho para a área ocupada. Olha essa desigualdade. Eu tenho muitas terras na mão de pouquíssimas pessoas. Por outro lado, eu tenho o que aqui, cara, de maneira muito marcante para você, muitas pessoas ocupando pouquíssimas terras. Então, essa desigualdade aqui, ela é um grande problema do nosso país. Um dos maiores problemas do nosso país. Não dá para falar que é o maior, mas é um dos principais problemas do nosso país. Se isso fosse mais balanceado, ou melhor distribuído, a nossa produção seria muito maior no campo brasileiro, com certeza absoluta. Um outro problema grande, né, é a questão da expropriação. Endividado com grandes empréstimos feitos ou presos no campo, eles acabam utilizando suas terras como forma de pagamento. Como consequência desse cenário, nós temos o êxodo rural. O que eu quero dizer com isso? E agora eu quero que você me olhe. Vocês sabem que quem me conhece presencialmente sabe que eu não bato muito bem das ideias. E eu assisto Globo Rural. Eu gosto. Não adianta, eu gosto. Paro para ver, acho que é interessante. Acho que traz mais informações de um meio que nós não estamos acostumados a viver, que é o meio rural. E o que aconteceu foi que, há um tempo atrás, eu estava vendo um Globo Rural, isso deve ter mais ou menos uns 6 anos. Isso tem bastante tempo. E uma matéria me chamou a atenção e me deixou levemente preocupado. Preocupado não, me deixou triste. Eu fiquei levemente emocionado. Era a história de um produtor que viveu a vida toda na mesma fazenda e tinha, 70 e poucos anos. Desde pequeno, quando ele começou a andar, ele já andava no lugar onde ele vivia há 78 anos depois, 77 anos depois. E aí, o que aconteceu? Ele queria aumentar a produtividade da terra dele. Quando ele buscou a possibilidade de aumentar a produtividade, ele se deparou com a necessidade de ter dinheiro. Só que para ter dinheiro, você tem que produzir. Só que para produzir e você ter dinheiro para poder investir, tem que sobrar. E não estava sobrando para ele. O que ele fez? Ele pegou lá um veículo, que se eu não me engano era atração animal ainda, pegou uma charrete, foi até o centro da cidadezinha pequena que ele morava, e foi até a Caixa Econômica, até o Banco da Caixa, para tentar pegar um empréstimo, tentar pegar um financiamento. Esse financiamento, segundo esse senhor, era para ele comprar algumas máquinas e ferramentas e algumas sementes para tentar aumentar a produtividade da fazenda dele. Quando ele chegou na agência, ele se deparou com um gerente. E o gerente, obviamente, vendo um senhor já idoso, com quase 80 anos, negou esse financiamento, negou esse empréstimo. Esse senhor voltou para casa muito triste. Isso o cara vai narrando, né? Ele vai narrando a história, ele voltou para casa muito triste. E aí ele foi pego num golpe. O que aconteceu? O gerente, sabendo que existia um senhor que queria o empréstimo, tinha uma arapuca, tinha uma treta, uma arrumação com um grande fazendeiro da cidade. E falou pro fazendeiro o seguinte, ele falou para esse grande fazendeiro, para esse latifundiário o seguinte, olha, tem um senhor que está precisando de dinheiro para poder aumentar a produtividade da fazendinha dele. Vai lá e oferece ajuda para ele. O gerente falava com o latifundiário foi lá no senhor e falou assim, amigão, tô sabendo que você tá precisando de um dinheiro e tal, eu tive uma informação, eu tô aqui para poder te ajudar, como é que eu posso fazer? Vamos lá na Caixa Econômica, que lá na Caixa eu vou conseguir para você esse empréstimo, eu vou conseguir para você esse financiamento. Levou esse senhor até a Caixa, foi falar com o mesmo gerente que passou a informação privilegiada. O latifundiário virou para ele e falou assim, olha só, eu vou te ajudar a conseguir esse financiamento, mas eu preciso que o senhor bote esse dinheiro na produção.
Aí, não, pode deixar, eu vou fazer isso sim e tal, não sei o quê. Chegou lá, falsificaram alguns documentos e a Caixa Econômica aprovou o financiamento de 100 mil reais para esse senhor, que na época 100 mil era muito dinheiro. Sei lá, o equivalente hoje é 300, 400 mil reais. Quando esse senhor recebeu esses 100 mil reais, ele não tinha noção de onde colocar o dinheiro de maneira correta. Ele sabia o que fazer, mas faltava conhecimento, faltava sabedoria, não de experiência, mas de lidar, administrar esse dinheiro, comprar as coisas certas, contratar as pessoas certas para aumentar a produção. O que aconteceu? Ele não tinha dinheiro para poder pagar a sua dívida, pagar os 100 mil, porque o que ele aplicou não voltou para ele. Ele aplicou muito mal. E, ao mesmo tempo, ao longo desse processo, o latifundiário mantinha contato com esse senhor. Por quê? Porque o latifundiário sabia que esse cara não teria condição de pagar. O que aconteceu? Os dias se passaram, os meses se passaram, esse senhor, atolado na dívida, devendo mais de 120 mil reais, foi no banco e falou, olha, não tem como pagar. Não tem como pagar, não tem como pagar. Aí o gerente virou e falou assim, ah, não tem como? Então, beleza, então o senhor vai ter que me fornecer o seu terreno. Tem que dar alguma coisa para poder bancar isso aí, que vai ficar um buraco no banco. Quando o senhor saiu de casa e voltou para sua fazenda, o gerente pegou o telefone e ligou pro latifundiário. Olha, o cara tá na merda lá. Se chegar lá com 3 pacotes de paçoca, 2 jujubas e um pirulito, tu vai levar o terreno do cara. O latifundiário foi lá, virou para ele e falou assim, ei, amigão, como é que tá? E a produção aí, tá bem? Olha, não tá não. Tô endividado, tá complicado. Qual é o tamanho da dívida? Ah, 120 mil reais. Vamos fazer o seguinte. O senhor me vende esse terreno e eu ajudo o senhor a quitar essa brincadeira aí. Ele pegava, ele pegou e ofereceu um valor muito menor, o latifundiário ofereceu um valor muito menor, comprou a propriedade daquele pequeno agricultor, negociou com a Caixa Econômica a dívida, amortizou, parcelou em parcelas bem pequenininhas com o auxílio do gerente, né? Facilidade, moleza. Tomou conta daquele território que era daquele senhor, daquele idoso, né? E começou a produzir naquele terreno. E aí, qual é a parte mais cruel de todas? Quem é o caseiro e quem é a pessoa que trabalha na casa desse latifundiário? O senhor de 78 anos que tomou esse golpe. Então, para você poder entender o que é a expropriação, essa expulsão da terra, que pode ter várias causas, como essa, por exemplo, que eu estou te contando agora. E isso é muito comum em um interior do Brasil sem nenhuma fiscalização. Sem nenhuma, onde não existe poder, onde não existe lei. Onde quem faz a lei são os moradores daquele local. E, por vezes, é na base da bala, na base do revólver, da espingarda, de matador de aluguel, de pessoas que vão para fazer o mal, ameaça e assim por diante. Então, como é que a gente pode lidar com uma situação como essa? Como é que a gente pode enxergar um campo brasileiro extremamente desorganizado, sem fiscalização nenhuma? Por que não se para? Por que não para de desmatar a Amazônia? Por que não se para? Por que a gente não está vendo uma redução do desmatamento de algumas regiões? Porque não tem fiscalização. Não tem fiscalização. E se não tem fiscalização, o cara tira, faz do jeito que ele quer e dane-se. Se não tiver denúncia, se não tivesse denúncia, cara, a Amazônia já tinha ido pro beleléu, a maior parte dela. Então, quando eu falo para você de expropriação, esse cara ele fica sem residência. E muitas vezes a consequência é o êxodo rural. É ele vir morar na cidade. Outras causas para esse êxodo rural. A mecanização, né, que é essa troca da mão de obra pela máquina. E também a criação do Estatuto do Trabalhador, levando benefícios aos trabalhadores. Entre esses benefícios temos o salário mínimo e as férias remuneradas. Com esse cenário, os fazendeiros demitem seus funcionários e os mesmos migram para a cidade. Quando você obriga o pequeno produtor a pagar aquilo que lhe é de direito, né, o salário e as férias, esse fazendeiro simplesmente para de pagar e fala para aquele funcionário, vai embora, procure seu caminho, e ele acaba vindo para a cidade. E aí essa imagem na direita, né, embaixo, uma imagem das mais clássicas, que em cima são 3 mulheres plantando, né, colocando ali as suas sementes, e as mesmas 3 mulheres nas mesmas posições,
limpando ou executando serviços de baixa qualificação nas cidades. Essa é a situação atual de grande parte do campo brasileiro. E aí, contra esse movimento de concentração de terra, existem, na verdade, né, vários grupos, muitos movimentos, mas o mais importante é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eles lutam, obviamente, pela reforma agrária. A reforma agrária é a desapropriação de terras improdutivas e, ao mesmo tempo, a redistribuição dessas terras. Eles lutam por uma busca, eles lutam por uma divisão de terra justa e igualitária, amenizando ou diminuindo a concentração de terra no Brasil. E aí vale ressaltar uma coisa muito importante, muito importante. E aí eu vou querer olhar para vocês de novo, já que eu não estou olhando, mas eu estou me olhando. Uma coisa muito importante que é a seguinte, essa é assustadora. Olha que parada bizarra. Quando o fiscal do INCRA, que é o Instituto Nacional da Reforma Agrária, quando o fiscal do INCRA chega a uma propriedade para ver se a terra é produtiva ou não, geralmente a terra não é produtiva. Então ela deveria ser redistribuída. Só que aquela fazenda com aquela terra improdutiva é de um deputado federal. E esse deputado federal, por vezes, pressiona esse fiscal, que trabalha para a prefeitura ou para o estado que ele é deputado. Ou um senador, ou um deputado federal, estadual, prefeito, vereador, delegado, alguém de muita influência, de um órgão público, que vai conseguir, de certa maneira, impedir que aquele fiscal fale que aquela região é uma região improdutiva. Por quê? Porque ele é o dono. Então, quem está fiscalizando é o poder público. E quem é o dono da terra? É o poder público na figura de um deputado. Então, por vezes, esse campo brasileiro ele é completamente fatiado e distribuído por pessoas que já fazem parte da velha política. Aquela velha política lá do voto de Cabresto, essa velha política lá de trás que a gente já conhece muito bem, dos coronéis, do coronelismo, da compra de votos, do voto, toda essa lógica que não mudou, que não houve uma modernização do campo nas relações. Essas relações ainda são muito antigas. O meu tio, que mora em Minas Gerais, não é distante, é na minha família. Ele é um latifundiário. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele fala, Igor, o que eu presencio na cidade que eu moro é uma loucura. Época de eleição, as pessoas imploram para que eu seja prefeito, vereador, porque ele é o dono de muitas coisas na cidade. Ele tem muita grana. Mas ele já falou que não vai se meter com política. Por quê? Porque ele sente que essa exposição não vai ser benéfica para ele em praticamente nada. E ele sabe que muitos outros políticos acabam se metendo nisso na política do toma lá da cá, na política da troca, na política do me favorece para eu poder te ajudar e assim por diante. Então, o que a gente vê aqui no Brasil, né, na parte rural, na parte urbana, onde a gente mora, onde a gente vive, é algo 10, 15, 30, 40, 50 vezes maior no meio rural. Se alguém contrata um assassino de aluguel para matar uma vereadora no centro do Rio de Janeiro, a tiros, à noite, ou se alguém contrata um matador de aluguel para matar um cara no Outback da Avenida das Américas, ou qualquer outro crime que seja praticado na zona sul, oeste e norte do Rio de Janeiro, cara, isso, para ser feito no meio rural, é muito mais facilitado. O nosso país é muito grande, nosso país é gigantesco, nosso país é enorme, nosso país tem uma dimensão continental. Pega a América do Sul, tira o Brasil. O que sobra? Muito pouco. Então, é um país muito grande para que a gente tenha, de fato, um controle desses espaços mais para o interior. E, consequentemente, o que você tem uma desigualdade muito grande, porque quem tem poder perpetua ou aumenta esse poder. E quem não tem, ou se mantém, ou perde cada vez mais desse poder. Beleza? Falei pra caramba. Nossa. Vamos lá. Aqui eu finalizo com vocês com as mãozinhas, né? Da fome, da falta de comida, do pedido.
Acho que essa imagem ela até toca um pouco o nosso coração, porque é uma dificuldade grande que certas pessoas passam. Ana Luísa, sua primeira aula comigo, eu quero as suas impressões. Você conseguiu entender? Eu falei rápido, ficou tranquilo? Fala comigo aí, por favor, me dá um feedback, dá um sinal de vida. Ana Luísa vai escrever. Estou acreditando nisso. Ana Luísa? Beleza. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Beleza. Fechado. Inara, dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, xingamentos. Vai. Tá tudo bem. Tem certeza? Aham. O meu desabafo ele foi bonito? Foi, falou tudo. Perfeito. Você ficou emocionada? Não. Não, né? Claro que não, idiota. Então tá bom. Alguma dúvida, algo que você queira perguntar, alguma curiosidade? Eu vou passar para um outro slide. Esse slide é mais pesado, é mais difícil. Pergunte agora ou cale-se até daqui a uns 30 segundos. Beleza. Sara, que sempre faz perguntas pertinentes, interessantes, bacanas. Oi, tá tudo bem? Tem certeza? Tem, sim. Tá copiando aí? Aham, tô. Depois você pode Beleza. passar os slides no grupo? Claro. Só preciso que você me cobre. Me cobra. Tainá, me diz aí. Respira, vai. Tudo bem também. Você já tinha visto essa aula minha presencial? Provavelmente. Mas não Provável, lembro né? nada. Aham. Já tá servindo para poder relembrar, então. Aham. Beleza. Então vamos para um outro slide. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que não é esse aqui, não. Deixa eu ver se vai. É esse aqui. Olha que coisa bonitinha. Olha aí, para quem gosta. Olha. Vamos lá. Espaço rural e a produção agropecuária. Talvez, certeza, tá? Esse tópico aqui é o tópico mais maneiro que a gente pode ter na aula de hoje. Mas para eu te explicar a Revolução Verde, eu preciso que você tenha maldade no seu coração. Maldade, tá? Se você tiver maldade, você vai conseguir entender. Se você não tiver maldade, você pode patinar um pouquinho nesse conteúdo. Eu vou te explicar, presta atenção. Primeiro eu vou ler o slide. O conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária proposto aos países pobres para resolver o problema da fome. É um amplo programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução do custo de manejo. O modelo se baseia na intensa utilização de algumas sementes geneticamente modificadas, insumos industriais, mecanização, produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do custo de manejo. Também é acreditado à Revolução Verde o uso extensivo de tecnologia no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no gerenciamento de produção. Contexto. Cenário pós Segunda Guerra Mundial e a busca pelo aumento e manutenção das áreas de influência por parte dos Estados Unidos. O maior receio era o surgimento de focos de insatisfação relacionados à fome que poderiam surgir nos países de terceiro mundo e, dessa maneira, aproximá-los dos países socialistas. Meus amores, olha só. Quem não entendeu através da minha leitura precisa falar. Tainá, Sara, Inara e Ana Luísa. Deu para entender apenas pela leitura? Fala comigo, por favor. Meninas. Todo mundo entendeu?
Eu vou entender isso como... Entendeu? Então explica pra mim, Nara. Ai, eu sou péssima pra explicar. Bora, vambora. Eu entendi que são técnicas para otimizar a produção, a produtividade, para gerar mais produtos mais baratos, para você aumentar, expandir e alcançar mais pessoas com mais fome e tudo mais, não é isso? Beleza, mas o que tem a ver isso com o contexto histórico? Que eles estão fazendo isso por não querendo favorecer as pessoas, mas sim pensando em crescer também, não é? Crescer Quase e isso. desenvolver mais o país. Se fosse uma resposta, você levaria 70% do certo, 70% dos pontos. Olha só, deixa eu tentar facilitar para você esse entendimento. Eu vou, como se eu estivesse conversando com você na sala de aula. Quando a gente teve a Guerra Fria, a briga na Guerra Fria era o lado socialista com o lado capitalista. Do lado socialista, existe uma questão de igualdade. Se todo mundo é igual, a tendência é que não tenha ninguém passando fome. Todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai cooperar. Esse é o primeiro lado. Do lado capitalista, existe uma necessidade de desenvolvimento. O desenvolvimento precisa de uma desigualdade, porque aí eu vou ter sempre a busca por coisas melhores, a tentativa e tal, não sei o que, e a evolução. Quando eu tenho o final da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética brigam por áreas de influência. Então, o objetivo é trazer mais aliados para o seu lado. Os americanos perceberam que os países que sofriam com a fome poderiam se alinhar ou se aproximar do lado socialista. Pelo lado socialista ser um lado com mais igualdade social ou com menor desigualdade social. E eles perceberam que se eles combatessem a fome, eles poderiam afastar essa galera do lado socialista e facilitar a aproximação dessa galera do lado capitalista. Mas como é que os americanos poderiam fazer isso na tentativa de aproximar as pessoas do lado capitalista? Simples. Eu preciso aplicar técnicas, tecnologia, ciência para aumentar a produtividade. E esse é o ponto. Quando eu aumento a produtividade, quando eu produzo mais, quando eu ofereço mais alimento, eu, por consequência, acabo ou diminuo com a fome. E, consequentemente, eu vou trazer mais para perto de mim aquele cara que antes passava fome e que agora não passa mais. Então, a Revolução Verde, ela tem um quê? Ela tem alguns quês de estratégia geopolítica para poder trazer esse cara para perto de você. Esse é o ponto importante, esse é o ponto fundamental. E quando eu trago para perto de mim, eu estou afastando do outro lado. É como se fosse um cabo de guerra. Se de um lado eu estou aproximando a bandeirinha do meio, eu estou afastando do outro lado. Então a Revolução Verde, ela vem para revolucionar o campo. Por isso verde. Ela vem para revolucionar o campo para que esses insumos, máquinas e que o aumento da produtividade diminua a fome. Que fome é essa? Que aproxima esses países mais pobres do outro lado, que é o lado socialista. E Nara, deu para entender isso? Sim, sim. Então, beleza. Atenção, Sarinha e Tainá também. Seguindo, como consequência dessa evolução significativa, nós tivemos o desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados. Os países que receberam essa tecnologia agrícola também receberam financiamentos para custear a compra de diversas máquinas e capacitar técnicos para lidar com as novidades. Não basta desenvolver ou aumentar a produção. Os Estados Unidos, principalmente, também mandaram a tecnologia agrícola e também mandaram grana para facilitar a compra de máquina e também para capacitar os técnicos que vão receber essas novidades, né? Por consequência disso, eu vou ter aí uma disseminação de máquinas agrícolas por vários países e novas técnicas e novas tecnologias também vão ser aplicadas. Então, como consequência, eu tenho aumento da produtividade, aumento de produção de alimentos, aumento dos impactos ambientais, aumento dos impactos socioeconômicos. E aí, a democratização e a popularização dos organismos geneticamente modificados. Então, vou dar um exemplo do que seria um OGM, um organismo geneticamente modificado. Existiam sementes que davam uma colheita por ano.
essa mesma semente modificada pode dar 2 colheitas por ano. Isso dobra a produtividade de uma fazenda. Então, quando eu começo a controlar a semente, aí, meu irmão, eu estou controlando a vida daquele alimento. E aí, eu tenho, obviamente, um aumento considerável da produtividade. Tá? Eu coloco para você aqui uma imagem, né, do Brasil. Aqui eu tenho um agrotóxico, né, um pesticida, um larvicida, que tem essa caveirinha aqui por ser um elemento químico, um elemento por vezes tóxico, que pode contaminar alimento, solo e água. Água, solo e ar. Eu posso ter um alimento que esteja praticamente banhado, né, de agrotóxico, dependendo do local, dependendo da região, dependendo de N fatores que vão, no caso, apresentar para a gente aí uma possibilidade de poluição em razão do uso desses produtos químicos, tá? Passando aqui adiante, a gente tem os sistemas de produção, né? A agricultura itinerante, essa é bem bacaninha, o nome já diz também, né? É uma agricultura que vai de maneira itinerante, ela vai andando e queimando, andando e queimando, andando e produzindo. Método utilizado na agricultura e caracterizado pela queimada em área de mata com o objetivo de alcançar o destacamento. Agora eu não sei se... destacamento. Limpeza do solo através da retirada de restos de árvores e poder assim semear a terra. Geralmente aplicados em propriedades descapitalizadas de pequeno e grande porte. São propriedades mais simples, né? Por consequência desse processo, os produtores diminuem a fertilidade do solo, prejudicando a sobrevivência de micro-organismos ali presentes. Quando você queima o solo, você mata os micro-organismos e eles são fundamentais para o processo de desenvolvimento e fertilidade do solo. Com a falta de conservação do solo, é necessário o movimento de busca por novas terras e áreas agricultáveis de tempos em tempos. Por isso é utilizada essa denominação itinerante. Sendo assim, na maioria das vezes, os trabalhadores não são proprietários da terra, são geralmente posseiros, ou seja, têm a posse da terra, mas não a sua propriedade. O que isso quer dizer? Eles estão na terra, mas a terra não é deles. Nesse caso, a terra pode ser devoluta, ou seja, pertencente ao Estado, ou ainda pode pertencer a outras pessoas que não a estão utilizando. Agricultura de jardinagem, paisagens lindas aqui embaixo, né? Sistema de produção aplicada no sul do continente asiático, em áreas de clima de monções, onde utiliza-se as técnicas de terraceamento. O relevo acidentado da região é transformado em terraços ou até mesmo em curvas de nível, com o propósito de evitar uma intensificação da erosão e ainda garantir um maior grau de infiltração da água no solo. Utiliza técnicas de plantio muito simples e a principal cultura semeada é o arroz. Na verdade, com esse tipo de prática, né, de produção agrícola, o principal objetivo é a redução da erosão, porque a água descendo por degraus, ela desce em uma velocidade menor. E, ao mesmo tempo, se a água desce mais devagar, ela infiltra com mais facilidade. Então, aí, eu tenho a agricultura de jardinagem sendo apresentada para você. Uma outra técnica também, plantation, essa é muito batida nas aulas de história, né? Sistema agrícola caracterizado pela monocultura e exportação. Apenas os produtos de baixa qualidade permanecem no país, utilizando latifúndios e mão de obra escrava. Atualmente é praticada no Brasil, excluindo apenas a mão de obra que passou a ser assalariada. Através da dominação econômica, muitos camponeses e pessoas de baixa renda também eram obrigados a trabalhar nas plantações. A economia de plantation ocasionou o surgimento de grandes latifúndios, uma vez que enormes porções de terra eram destinadas a uma só pessoa. No Brasil, a economia de plantation ainda é utilizada em regiões que cultivam cana-de-açúcar ou café. E aí, no caso, plantation, né, grandes propriedades, cultivo de produtos tropicais, monocultura, mão de obra barata, mas já foi escrava, utilização de recursos técnicos e a produção voltada para a exportação. Agricultura comercial moderna, baseada em grandes plantações monocultoras. Oi. Vai um pouquinho mais devagar. Ah, muito obrigado. Qual parte que eu acelerei? Não, agora. Ah, agora? Isso. Mas você pegou plantation já? Peguei, eu tava correndo aqui pra anotar plantation, mas eu conseguia. Beleza. Vai pra você esse slide depois, tá? Não, sim, eu tava anotando o que você tava falando mesmo. Ah, beleza.
A agricultura comercial moderna, baseada em baseada em grandes plantações monocultoras, produção de culturas destinadas à indústria ou para o mercado externo. Essa aqui tem como principal característica, como principal exemplo, na verdade, a fruticultura irrigada no Nordeste brasileiro. Eu já tive a oportunidade de conhecer Juazeiro e Petrolina, e é uma coisa assim de outro planeta, o quanto que é moderno. Tem irrigação, técnicas de cultivo de solo, sementes selecionadas, locais para estufa, infiltração no subsolo, é uma loucura, é muito moderno, tá? Os gêneros mais comuns de cultivo, a soja, a laranja, o café, a cana-de-açúcar e o trigo. Tem um elevado uso de... Oi? Uma dúvida que eu tenho é que, tipo assim, agricultura moderna, monocultura. Se é uma coisa moderna, não era para ter rotatividade? Não. Não necessariamente. Por quê? Deixa eu te explicar. O que te chama atenção é o fato de ser moderna e, ao mesmo tempo, monocultura, né? Isso. É porque na monocultura eu tenho apenas um tipo de cultivo que eu tenho que produzir muito para ele ser barato e eu conseguir vender. Então, para eu conseguir produzir muito, eu tenho que ter a modernidade. Eu tenho que ter o moderno, as técnicas modernas, as ferramentas modernas, para que essas ferramentas permitam uma elevada produtividade e que essa elevada produtividade me permita lucrar muito para poder manter esse ciclo girando. Foi? Entendi. Então, não se preocupa com... Ah, Igor, porque é moderna, eu imagino um campo produzindo tudo. É difícil produzir muita coisa. E outra, entenda, o cara que é moderno, ele investe. Se ele investe, ele quer dinheiro. Ele está pensando em venda, em exportação. A mão de obra familiar, o cara produz para ele comer e o que sobra ele vende. É diferente. Beleza? Entendi. Tá bom. Show de bola. Elevado uso de tecnologia, elevado uso de máquinas agrícolas e produtos químicos e utilização de técnicas de cultivo mais modernas. E, por vezes, utiliza-se os transgênicos, tá? Não vou dar seguimento aqui, porque essa última parte é uma parte um pouco mais pesadinha, um pouco mais chatinha com vocês. Faltam aí 7, 8 minutinhos aí para a gente poder acabar a aula. Eu vou tirar as últimas dúvidas, aquilo que vocês não conseguiram anotar, ou algum tópico que vocês não conseguiram pegar, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Salvar aqui. E aí, meninas? Inara, Sara e Tainá, vocês que são as de sempre, o que vocês têm para me dizer aí? Perguntas, alguma coisa que você não conseguiu anotar, alguma coisa que você não conseguiu pegar? Fala comigo. Fosse dos slides mesmo para fazer, para ter uma Não, vou colocar assim e vou acabar. Agora, eu tô pensando em colocar, não sei se eu coloco os dois ou se eu coloco um só. Agora, eu fiquei na dúvida. Mas eu vou tentar colocar os dois para vocês, que aí vocês já vão se adiantando também, caso seja necessário. Beleza. Alguém mais, galera? Pergunta, vai. As últimas, o que vocês não conseguiram preencher, o que vocês não conseguiram colocar, tem mais coisa pra gente poder falar? O que mais aí que vocês querem que eu aborde com vocês? Fala pra mim. Igor, rapidinho, eu posso ter mais de um sistema de produção, né? Agrícola. Me explica isso. Sei lá, um plantation com comercial moderno. Ah, entendi. Eu não preciso ter de maneira muito rígida, não. Pode ser flexível. Eu posso ter uma. Pode sim. Você pode combinar os modelos de certa maneira. Pode sim. O que não dá é para combinar modelos muito, muito diferentes. Ah, eu vou combinar agricultura familiar com plantation. Não dá. Mas sendo próximo, sendo bem relacionado ali, é possível. Eu posso ter, por exemplo, uma agricultura de jardinagem e ela pode ser jardinagem e ela pode ser uma espécie de plantation que exporta, usa mão de obra muito barata. Eu posso ter alguns pontos em comum de característica entre duas formas de produzir. Pode sim. Tá bom, beleza. Beleza? Sara? Foi tudo. Olha, Sara.
Sara, se eu te perguntar uma coisa agora e você não souber responder, como é que eu faço? É o que você perguntar? Posso perguntar? Pode. Ih, tô até nervoso. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você consegue diferenciar para mim produção de produtividade? Produtividade é em quantidade, né? Produção é técnico. A produção é o total produzido. A produtividade é a relação do que é produzido pelo tempo ou pelo espaço. Vou dar um exemplo. Eu produzo 10 sapatos por dia. A minha produção é de 10 sapatos. A minha produtividade, 10 sapatos por dia. Se eu produzo 10 sapatos por dia e a Tainá produz 20 sapatos por dia, a Tainá é mais produtiva do que eu. Igor produz 10 sapatos em um dia. Tainá produz 10 sapatos em metade de um dia. Ela é mais produtiva do que eu, mas a nossa produção é a mesma. Deu para entender, Sara? Entendi sim. Essa é a diferença. Tá bom. Fechado? Beleza. Inara, você conseguiu entender a diferença de produção e produtividade? Aham. Qual é a agricultura que tem mais produtividade? A intensiva ou a extensiva? Inara. Tô pensando, peraí. Mais A produtiva. intensiva, não é? A intensiva, essa é fácil, né? Aham. Beleza. O que seria a expropriação de terra, Inara? Expropriar a terra. Fácil essa? Não. O que seria expropriar? O cara está sendo expropriado. A gente falou sobre isso. É aquele exemplo, né? Que você falou do velhinho de 78 anos. Exatamente. Exatamente esse exemplo. O Mas cara... fala. Igor, nesse exemplo, o cara ele passa a trabalhar pro dono ou ele só, tipo, perde a terra dele? Aí, no caso, Pode acontecer os dois, né? Ele tanto pode trabalhar quanto pode ocorrer o êxodo rural. Exatamente. Ele perde a terra. Perdeu. Aham. Mas se ele vai trabalhar ou não, aí é uma questão futura. Mas perder a terra ele vai. Agora, Igor, qual é o comum? O comum é ele perder a terra e o cara falar, irmão, dá teu jeito, segue teu caminho e vambora, pra onde você for. Então, Mas não é mais vantajoso ele trabalhar pro cara? Porque é mais uma pessoa trabalhando pra ele. Depende. Depende de quanto ele vai ganhar, das condições de trabalho, do turno, depende de tudo. Depende se... Eu tava respondendo a Sara, não tava? Não, Ainara. Ah, tá. Então, Inara, vai depender de N coisas, vai depender de muitas condições de trabalho. Isso é fato, tá? Agora, o que eu digo para você com tranquilidade é que, por vezes, pode ser melhor ele migrar, de repente, para um outro lugar, para morar com outros familiares, ou migrar para a cidade para encontrar outros parentes. Porque, por vezes, ele pode ser explorado por esse novo dono, né? Por esse novo dono do campo, da fazenda, e assim por diante. Eu pensei que talvez poderia ser melhor, mais favorável pro cara, até porque ele seria uma mão de obra muito barata, né? Não, então... pro cara que tá comprando, seria maravilhoso. Uhum. Agora, pro cara que... Sim. Seria maravilhoso. Seria, até porque o cara conhece a terra, sabe como funciona e tal. Mas, para quem tá sendo contratado, vai depender de muitos fatores. Sim, muitos fatores. Até porque aconteceu muita coisa, né? Ele perdeu. Claro, exato, né? Tem uma situação traumática ali, agora aquele lugar que era dele não é mais. Então, tem uns pontos aí pra gente poder levar em consideração. Fechado, Inara? Beleza. Se você precisar, então, você me grita, sabe que eu tô por aqui pra gente poder trocar mais informação, trocar mais essa bola aí